Oi, meus queridos, que Deus abençoe vocês, que a paz dele entre na sua casa, na sua família. Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência pessoal que pode estar acontecendo na sua vida, ou pode estar acontecendo com alguém que você ama, ou você passou por isso, ou você esteja passando por uma situação parecida. Um testemunho de uma pessoa muito querida, e ela estava trabalhando e não via promoção, não via meios de crescimento, e a única situação que ela poderia crescer é indo contra os seus valores, ou passando na frente dos outros, ou puxando o saco do seu superior, o que é muito comum hoje em dia. Talvez para o mundo seja o único meio que você possa realmente crescer e alcançar. Você passar por cima dos seus valores, principalmente para quem é cristão, e não importa os meios, mas o fim que justifica, né? Então é muito importante que a gente não sacrifique aquilo que é importante para a gente, os nossos valores, em troca de coisas que são passageiras. Mas voltando a contar sobre a situação, essa pessoa estava passando por uma situação que ela não via crescimento e estava vendo algum tipo de perseguição, não perseguição, mas entre aspas, mas era um ambiente que sufocava, um ambiente de trabalho sufocante, onde a superior imediata sempre colocando mais serviço, impondo responsabilidade, muitas vezes tratando mal no sentido de extrapolar aquele, vamos falar a palavra correta, muitas vezes assediando moralmente os seus subordinados, né, os seus funcionários, para que fosse tudo do jeito que ela queria. Essa pessoa, essa minha amiga, ela acabou se vendo numa situação de ansiedade, acarretando numa depressão por conta dessa situação, né, de trabalho, de excesso, de carga. E às vezes a gente questiona, nossa, eu tô passando por tudo isso, estou dando o meu melhor, e eu só vejo situações que me perseguem, situações que me travam, situações que barram o meu caminho, e eu não entendo. Estou fazendo certo, estou tentando ser correta, estou tentando fazer conforme os meus valores, não passar por cima de ninguém, não colocar a mão naquilo que não é meu. Então a gente se questiona muitas vezes de fazer tudo certo, mas eu quero dizer para você que Deus, ele está vendo tudo. Ele é o nosso juiz, ele é aquele que olha lá de cima, e ele vê as nossas ações, mesmo que ninguém veja, mesmo que você seja julgado pelos outros, subjugado pelos outros, mas ele que nos justifica. Então, continuando, depois do que aconteceu dela estar com ansiedade, outra situação, ela teve um diagnóstico de uma doença grave. Essa doença grave não era para a morte, não ia matá-la, mas para ela se cuidar, a saúde dela começou a ficar tão, vamos dizer assim, a imunidade tão baixa por conta de tanta situação, e ela acabou, aquilo que estava adormecido, acabou acordando, e ela teve um diagnóstico de uma doença grave e crônica. E muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que tudo isso? O que está acontecendo? E eu vou te falar uma coisa que parece ser, falei, nossa, mas será que é assim? E eu vou te falar, os caminhos de Deus na nossa vida, nós temos que confiar, porque muitas vezes, se a gente não tiver uma situação para nos parar, a gente nunca vai sair do lugar. E nesse caso dessa minha amiga, teve que ter uma situação como essa para que Deus falasse, eu vou te tirar da onde você está.
Você não vai mais ficar aí. E isso não é para sua morte, mas eu tenho planos de bênção, planos de vida para você. E não que Deus use uma doença, um diagnóstico para ajudar como uma muleta, não. Mas Deus sabe os caminhos que Ele tem para a nossa vida. Se uma coisa veio para ser mal, Deus vai e transforma em bênção e faz diferente. Então, temos que confiar na rota e nos caminhos que Deus nos leva. Às vezes a gente acha que eu estou indo aqui, eu estou olhando só aquilo que eu enxergo. Lá na frente, estou enxergando e eu vou fazer assim, vou fazer dessa maneira, e eu vou conquistar aquele lugar, e eu vou ir para outro setor, e a gente começa a arquitetar conforme a nossa mente, conforme aquilo que nós vemos que é possível nas possibilidades. Mas Deus, Ele enxerga lá na frente, virando a esquina onde não conseguimos ver. E é isso que aconteceu. Deus tem um plano muito melhor e muito maior do que nós imaginamos. Os caminhos de Deus são misteriosos, que nós não entendemos, mas são caminhos de bênção, são caminhos de paz, são caminhos de vitória, e não de mal, e não de morte, mas caminhos de vida. E quando aprendemos a confiar nele, às vezes, que nem essa minha amiga estava com uma situação de diagnóstico de doença, uma doença crônica, incurável, que não iria matá-la, mas tudo isso acabou mudando a rota dela completamente. E talvez você esteja numa situação como essa e se pergunta: por quê? Não estou entendendo o que está acontecendo, eu tinha um plano. E aí que entra a grandeza de Deus na nossa vida. Deus tem um plano muito maior e perfeito do que o nosso plano. E hoje eu quero orar com você e convidar você a confiar no plano de Deus, no plano que Ele tem para a sua vida. Eu quero que você, onde você estiver agora, feche os seus olhos. Se você não puder, abra o seu coração e vamos orar juntos. Senhor Deus, entre agora em cada lar, em cada vida que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar cada vida que deu um pouquinho do seu tempo para ouvir esse vídeo. Senhor, se essa pessoa tem planos, mas não sabe como fazer, o que vai acontecer, porque está perdida e está vendo a situação perder o controle, ela não sabe o que fazer. Nós pedimos, Senhor, que a sua confiança, que a fé possa entrar no coração dela através da tua palavra, como diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E nós confiamos que, independente daquilo que nós estamos vendo, Senhor, independente daquilo que essa pessoa está vendo ou vivendo hoje, seja um casamento no fim, seja um filho perdido nas drogas, seja uma doença, Senhor, incurável, seja, Senhor, uma situação financeira totalmente falida ou quebrada, nós confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, porque a nossa mente é limitada, mas o teu amor por nós, o teu cuidado pelas nossas vidas, ele é infinito. E nós colocamos diante de ti todo o controle da nossa vida, porque, como diz a sua palavra, nós não temos como contar os nossos dias, mas o Senhor sabe quantos dias, o Senhor sabe cada fio de cabelo, a quantidade que tem na nossa cabeça. E nós entregamos nas suas mãos, Senhor, o nosso futuro, porque sabemos que o Senhor tem bênçãos e um futuro de bem e de paz e não de mal. Nós confiamos em Ti, mesmo não enxergando
o final da história. Nós confiamos em Ti, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. Confiamos em Ti, Senhor, entregamos todas as coisas, a nossa vida, nossa família, nossa casa, nosso emprego, nossos filhos, os nossos amados, a nossa saúde, a nossa finança. Nós entregamos nas Suas mãos e confiamos que somente o Senhor é poderoso para transformar o mal em bênção. E entregamos e confiamos em Ti, porque toda a honra e toda a glória será dada ao Senhor. Nós agradecemos por ter nos ouvido, e assim seja. Amém. Meu amado, se você orou comigo, creia que o Senhor nos ouve. Podemos estar no meio de uma multidão ou sozinhos, onde ninguém vê, mas Deus vê todas as coisas e Ele vê além do que podemos imaginar. Então, eu quero que você continue crendo e confie que Deus é fiel e o futuro que Ele prepara para os filhos dele é perfeito. Já quero pedir, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu comentário, escreva eu creio nessa palavra. E se puder compartilhar para abençoar outra pessoa que está passando por essa mesma situação, compartilhe, e eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas por essa bênção do Senhor. Deixo meu abraço e continue conosco. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.